Salve pessoal, está começando o Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos na TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV, para todo o território nacional pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky e ainda no www.tvaberta.tv.br. E tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, é só digitar @programa em cartaz e ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programinha. Dados os recados, podemos começar? O Em Cartaz está no ar. Pois é, um encontro bastante improvável, mas que aconteceu mesmo, fiquei sabendo agora, entre um existencialista e um teólogo. Esse é o tema da peça que nós vamos abordar agora. Para isso nós temos aqui o Fernando Alves Pinto. Oi. E aí? Beleza? E o Alexandre Barros. Fala, garoto. Bom, cara? Prazer, Atílio. Prazer ter vocês Legal. aqui. Prazer é nosso e obrigado por nos receber, né? Dar a oportunidade de a gente falar um pouco aí do nosso espetáculo que está prestes a estrear, né? Maravilha. Albert Camus. Yeah. Tem que fazer biquinho, né? De Camus. É engraçado que a gente lê Albert sem o Alberto, né? Albert. Albert. S'il vous plaît, monsieur Albert. Albert. Ele é francês, não é Albert Einstein. Não se pronuncia nem o T, né? É Albert. Albert. Né? Só o Rzinho. Albert. Viu? Tá vendo? O Fernando fala bem francês, né? Isso ajuda bastante. Fala bem. E a gente está ensaiando na Aliança Francesa. Aliança Francesa. C'est très bien. Tá mal de Albert Camus, vamos falar um pouquinho sobre ele primeiro. Sim. Quem é essa figura, Albert Camus? Albert Camus, Você que faz ele era, Camus? sim, eu faço Camus. Albert Camus, ele é um existencialista, mas ele não achava que ele era muito existencialista. Ele era um curioso. Ele era muito mais um curioso. É porque tem o Albert Camus e o Sartre, né? O Sartre era um categórico, eu sou existencialista, Deus existe. Brigava por isso. Ele brigava por isso. Mas aí você vê assim, se você lê os textos de um e do outro, o Camus é muito mais gostoso de ler. Quer dizer, ele é muito mais poeta, ele é muito mais... E o Sartre, ele é um categórico, ele é um filósofo, ele é técnico. Um acadêmico. Ele estava mais na busca da verdade, não era um cara radical. O Sartre, ele era radical, ele dizia aquilo e ninguém aguentava. O Camus estava procurando, e aí acaba encontrando... O teólogo. Que é... Howard Muhlman. Que é norte-americano? Norte-americano, que ministrava umas missas em toda a Europa, né, nessa época. Quer dizer, um grande teólogo. Um grande cara. Ele foi um cara realmente... E aí ele faz essa missa lá em Paris e numa dessas o Camus ia na igreja ver Marcel Dupré tocar, um organista super conhecido na época. E começou a ver as missas do Howard Muhlman, né? E aí começou a se interessar e eles se encontram. Nessa coisa da busca, então, né? Sempre, ele estava sempre buscando. Porque ele ia lá para ouvir a música, que a música era linda e tal, só que aí ele acabava vendo ele falar, ele achou os sermões dele mais interessantes, e aí ele começou a falar com ele. E que ele foi durante alguns anos, ele ia e voltava, ele ficava alguns meses lá. Porque o Howard ele viajava pela Europa e também voltava para os Estados Unidos e voltava. No livro é um pouco mais aberto e a gente sintetiza tudo isso no espetáculo, entendeu? Mas então, a gente diz... Foram muitos encontros ao longo de algum tempo, muita conversa. Muita troca de ideias. E é isso que é o maravilhoso, né? Esse conflito de ideias tão opostas, né? Um teólogo e um existencialista, e acabam se confrontando e, ao mesmo tempo, eles acabam entrando numa suposta crise, porque cada um começa a ver o outro lado e se questionar. Se questionar, exatamente, sobre o que eles defendem. Né? Tanto um como o outro. Exatamente. Os dois aprenderam muito se escutando, sem dúvida. E o Camus, na época, eu acho que, supostamente, como é colocado no livro, a gente coloca isso no espetáculo também, essa relação dele com a Simone Weil. Foi uma filósofa que... Simone Weil, né? Aí com o nosso amigo Weil, né? Veio. Eu falo Weil. Porque... Que vai. A gente tem uma tendência americanizar. Mas é que a pronúncia alemã seria Weil, mas ela era francesa, dizia-se Weil. Pelo menos meus amigos franceses chamam... Ela é francesa. Ela é francesa. O nome dela é Simone Weil.
Então Simone Weil. Quer dizer, uma relação muito forte dela com o Camus. Sim, sim, porque ela é uma filósofa que eu não conhecia, mas ela é fascinante. E o negócio que é o que ela, filósofa, e ela virou religiosa já meio que através da filosofia. Da filosofia. Isso é que é o mais interessante. A busca Isso dela é que é meio que leva que acende a curiosidade do Camus. E essa relação dos dois realmente existiu. Existe uma tese que até a gente foi descobrir isso depois, que antes do Camus receber o prêmio Nobel, ele passou na casa dos pais, que ela morreu muito jovem, né? E se trancou no quarto dela. A gente até hoje, eu tenho interesse de tentar buscar a pessoa que fez esse mestrado, que foi na Espanha, para entender o que realmente aconteceu, né? Que a gente não viu toda a tese, mas criou uma curiosidade. A gente está atrás disso também, para entender melhor. Quem sabe daí surge um outro espetáculo, né? Um foco Simone. nela, Porque né? a Simone Simone Weil, Weil. ela é muito conhecida fora do Brasil. Aqui no Brasil ainda não é, mas com certeza a partir desse espetáculo eu acho que o pessoal vai ter um conhecimento melhor. Quer dizer, dessa relação entre o Camus, o teólogo e a participação da Simone Weil, isso gerou um livro, e a partir desse livro... Na verdade, o que gerou o livro foi o Howard Mumma, que escreveu esses encontros. Ele escreveu depois de 40 e poucos anos depois da morte de Albert Camus. Inclusive, o Mumma já estava com 90 anos quando ele escreveu esse livro. E aí ele escreveu esse livro em 2000 e foi lançado, né? Na verdade, é um livro, e quando eu li o livro, eu vi os diálogos, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Como é que a gente pode transmitir isso para que as pessoas possam ver e talvez... E aí foi a ideia do teatro, né, de fazer uma peça de teatro. Aí o Cássio Junqueira olhou o livro, gostou. Foi a sua ideia? Minha ideia. Sim. Minha ideia, e aí eu dei o livro para o Cássio, e o Cássio adorou o livro e fez a adaptação para o teatro que nós Com temos o outro hoje. Cássio. Aí o Cássio fez essa pincelada Cássio final, o Junqueira e Cássio Cássio Capim, Capim. Cássio Junqueira e Cássio Capim. E estão aí, né? A dupla, os Cássios. Os Cássios. Os Cássios são demais, viu? E é muito, uma coisa que eu acho muito interessante também é porque, bom, a obra da Simone, a obra do Camus e possivelmente a vida do Mumma são imensas, são obras imensas, importantíssimas, e esse é um aperitivo que a gente dá assim para dar. Pô, eu fiquei morrendo de vontade de ler mais da Simone e de conhecer mais o Camus. Eu não tive tempo de ler a obra inteira do Camus, então, enfim. Mas o que é bom é que o que vai ser melhor é o pessoal sair de lá com vontade de conhecer ler, mais. Né? Despertar, né? Despertar a vontade de conhecer mais todos esses, que abre muita coisa muito boa. Agora, os diálogos, em alguns momentos, devem gerar algum conflito até entre eles, né? Porque são visões completamente diferentes, entendimentos do mundo. Eu acho que no início, principalmente do espetáculo, existem os conflitos, né? Até o segundo encontro deles, mas depois eles vão... Esse conflito vão se tornando curiosidade entre os dois e eles se tornam realmente dois amigos. E os diálogos são maravilhosos, né? Esse conflito de ideias, um teólogo falando sobre... a Bíblia, falando sobre Deus, e depois o Camus, que não acredita em Deus, e como é que o ser humano, né, pode ser feliz, como é que, né, dentro dessa guerra, se existe Deus, como é que o mundo pode ser. E aí tem uma parte... Deus permite a gente fala sobre a Teodiceia também. Teodiceia. Adorei, eu aprendi essa palavra. Aprendi essa palavra agora, a Teodiceia, que é essa questão, assim. Se Deus é legal, por que o mundo é uma porcaria? Né? Assim, grossíssimo modo falando. E é uma teodiceia, e é uma odisseia, além do que, né? Mas teodiceia, enfim, eu adorei a palavra. Isso é um estudo de teologia também, onde eles estudam, até os próprios teólogos, para entender, né? Se Deus é tão amoroso, como é que pode existir? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que tanto horror acontece no mundo? Essa é uma discussão que muita gente... É uma pergunta que muita gente se faz, né? Exatamente. Então, por isso que vai criar curiosidade, mesmo a pessoa que vai assistir o espetáculo, se for um ateu ou se for realmente um cristão ou de outra religião, eu acho que lá eles vão ter a oportunidade, talvez, de ver outras... né? Através de um pensamento de um existencialista, ou através de um cristão que não é um fanático, é um cara inteligente, que o Howard Mumma era, e coloca o ser humano como... presente no mundo, não como responsabilidade de Deus. Aqui nós estamos presentes, então estamos também... Então essa relação vai trazer essa curiosidade entre as pessoas e até talvez poder mexer alguma coisa internamente nas pessoas que possam pensar de uma forma diferente. Né? Agora, na peça, vamos dizer, são vários encontros na peça, ou vocês condensaram isso como se fosse um encontro só? São vários encontros. São vários encontros. Tem o tempo
tem um tempo, vamos dizer, de maturação do pensamento, Exato. né, cara? Vai se desenvolvendo até o final. É. E é muito legal. É muito legal. Tem a direção da Clarice Abujan. Grande Clarice Abujan, que tem uma sensibilidade. Nossa, assim. é sensacional, Clarice. É energia pura, né, Fernando? Beleza. Mas ela de uma Clarice criatividade, eu acho que o espetáculo está super minimalista, assim, está muito bonito, né? É a música do André Abujanra também. A luz, a iluminação é do Ivan Abujanra. A máfia Abujanra. A máfia Abujanra em peso, mas só gente do bem, gente com qualidade, né? A cenografia, o cenário é da Dani Gali também. Não tinha nenhum Abujanra para fazer o cenário. Estão em falta. Está nascendo. Não tem, né? Está nascendo um. Logo mais teremos mais um Abujanra também para o cenário. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de Camus e o teólogo, um encontro improvável, mas que aconteceu mesmo, né? Olha ali o Camus, na luz de um holofote. Tá bonita essa foto. Bonita? Nossa, foto linda essa. Cara de psicopata. Camus não é psicopata, gente. Esse é só existencialista. Absurdista, né? Na verdade, absurdista tem absurdista. Ele é o absurdista. Que é a diferença do existencialista. Olha aí olha lá o teólogo. Do minister. Né? Minister. É uma palavra que em português não soa bem, né? E na época seria ministro, né? Sim. Essa Simone Weil, que é a Mazílis de Almeida. A Mazílis de Almeida, queridíssima, que também está fazendo assistência junto com a Clarice. Nós três. Todos. Olha, eu nem tinha visto essas fotos. Eu também não. Novidade para nós essas fotos aí. Adorei essas fotos. A gente pode vendê-las. Pelo menos. Porque a produção para nós aqui está difícil. Todos circunspectos, né? Todos compenetrados, Não tem da gente pulando, assim, da gente dançando, não tem, né? Bom, tudo bem. Quer dizer, é um papo, é um texto de ideias. Sim. Fundamentalmente, né? É um texto de ideias, um conflito da confronto de ideias. Confronto de ideias, mas assim, com respeito, né? É o que falta hoje também, né? Porque hoje em dia, se você é cristão, você é ateu, você é de um partido ou de outro, já vira uma guerra. E aí são opostos que eles têm essa relação, e é tão bonito isso. Tem os arranca-rabo que vai ter, claro, mas... tudo bem, eu derrubo ele, você fica com o olho roxo. A maquiagem foi... Mentira! Mas eu tenho certeza que o povo vai sair do Teatro Aliança Francesa feliz da vida. Você sabe que eu tenho visto algumas peças recentemente, houve várias peças sobre Freud, por exemplo. Pois é, né? Estavam duas ao mesmo tempo em Catarina. Você foi ver as duas? A questão das ideias, parece que está voltando a interessar as pessoas. O Teatro B32 teve da Blavatsky também, direção da Blavatsky também? Blavatsky. Tudo lotado. Muito legal. Eu fui assistir agora o Freud lá do Grupo Tapa, lá onde a gente vai se apresentar no lotado. Freud o visitante, né? Freud o visitante, exatamente. Pois é, então, as casas cheias. Tá, o pessoal sai de lá pensando e questionando. Eu acho que estamos num momento aí, pós-pandemia, que o povo está voltando agora e começando a questionar muita coisa que talvez ficou naquele momento meio travado na época da... E eu acho que esse cansaço dos radicalismos também, não tá? É um cansaço dessa coisa radical, né? Isso. Desses confrontos religiosos, políticos e por aí afora. Isso tudo parece que já deu. Exatamente. Parece que já deu, né? Então... Parece que há uma busca realmente de ideias. A minha ideia sempre foi essa. Quando eu li o livro, foi assim, eu queria que as pessoas saíssem do espetáculo realmente ali pensando diferente alguma coisa, mas sem confronto, com a possibilidade de tentar buscar algo que talvez nunca tenha pensado, dentro da religião, dentro de uma questão pessoal também. Eu acho que o espetáculo vai ajudar bastante as pessoas a refletirem sobre isso. Você estava falando que o livro existe em português, né? Como é que ele chama o livro em português? É Camus e o Teólogo. Camus e o Teólogo. Camus e o Teólogo, tá. Você encontra a estante virtual da vida aí. No estante virtual, com certeza. Estante virtual, E o Camus tem muita coisa publicada no Brasil. Sim, o Camus tem. É fácil encontrar. Tem umas edições lindas. Tem bastante coisa. O legal é que eu fiz o contato com a filha do Uma, né? Ela ficou assim apaixonada pela ideia que nós tivemos de fazer uma peça de teatro. Nunca havia sido feito? Não, nunca foi. Legal. Nunca foi feito nada assim. Ela ficou muito feliz. Ela já é uma senhora hoje, né? Mas muito simpática.
E eu quero poder retribuir para ela esse carinho que ela nos deu. Um presente, né? É um presente para ela, com certeza. Pena que Só não dá para trazer ela, porque não dá, né? Mas a gente depois... vai, né? Tem gente vai. Já que ela não vai pode para lá fazer, por que não, né? Por que não? Eu acho que é um espetáculo. É um termo universal. É um termo universal. Eu acho que cabe aí para se realmente esperamos que as pessoas gostem, né, Nando? É isso aí. Não, vai ficar legal. Enfim, sei lá. Albert Camus e o Camus e o teólogo. Um encontro improvável lá no Teatro Aliança Francesa. Aliás, o encontro improvável, a gente começou a trabalhar graças a um encontro assim improvável. Entre vocês. A gente na verdade, a gente nunca foi amigo, né, Fernando? A gente se cruzava. Amigos em comum. Se cruzava em algum lugar. E a gente se cruzava de vez em quando. Aí um dia a gente se cruzou e sentou e conversou. Porque a gente tinha 6 horas para ficar do Rio para São Paulo. Né? A gente conversou. E ele estava para fazer, mas estava com um outro elenco. E aí, pô, que legal, cara, adorei. Pô, eu adoraria fazer. Se por acaso o ator aconteceu alguma coisa. Vai que, né? Vai que. E vai que aconteceu. Vai que aconteceu. E aí ligamos para o Fernando e esse encontro foi improvável. Talvez se a gente não tivesse feito esse encontro, nós estaríamos aqui com certeza. É um encontro que gerou outro encontro. Então, muito legal. Teatro Aliança Francesa, ali na General Jardim, 264, acho que é o número. Pertíssimo do metrô República, uma região que está bem cheia de barzinhos, super legal. Isso, na rua do Zedeli, do lado do Zedeli, exatamente. Tá uma delícia lá. Jazz também. Tem jazz na isso, legal, demais aqui. Eu fui lá, assim, toca um som bem maneiro. Sábado, sextas e sábados, às 8 e domingo às 6 da tarde. Sexta e sábado às 8 e domingo às 6 da tarde. Até o dia 6 de agosto, pelo menos. Pelo menos. De início. Vamos lá, pé inicial. Vamos lá. Fernando, prazer, cara. Até uma próxima, Alexandre. Prazer te conhecer. Obrigado pela oportunidade. É um encontro também. E vamos esperar você. Estamos esperando você e todo o pessoal participar lá do nosso espetáculo. Não tenha dúvida que eu vou lá. Tá legal. Se eu ouvir alguém gritar, bravo, não sou eu. Mesmo que estiver ruim, você fala, bravo. Você vai chapar, vai contar com isso, hein? Contaremos com isso. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Já está em cartaz um filme polonês chamado simplesmente EO. EO é o nome de um simpático e tristonho burrinho que mora num circo da Polônia. E um dia ele decide deixar o local para sempre. Falando assim, parece um filme infantil. Não é. É um drama muito humanístico. O burrinho parte em direção à Itália e no caminho experimenta momentos de alegria, momentos de medo, momentos de tristeza. EO foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado. A gente tem um trailer aí, vamos ver? Opa, tá. Niech się spełniają twoje wszystkie marzenia. Przecież to tylko osioł, no. Vuoi venire a casa con me? Basta, per favore, basta!
Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olha só quem está aqui com a gente ainda. Que honra receber essa mulher aqui, a Preta Ferreira. Prazer. Você é história já desta cidade, Poxa, Preta. desse país, desse mundo. País, desse mundo. Todos nós somos, né? Muito obrigada. E sua mãe, como é que tá? Carmen Silva, tá Carmen bem. Silva. Tá lá em Brasília, hein, gente? Tá em Brasília? Tá em Brasília. Olha só que legal. Fazendo? Ela é chefe, né? Então ela trata do comércio, de várias questões, né? Diversidade. Dona Carmen Silva. Dona Carmen Silva, né, gente? A história política do Brasil tem muito a ver com Carmen Silva, né? Então ela Mas tá só lá. tem, claro, sem dúvida nenhuma. E você, vamos dizer, desde criança, claro, seguindo a mãe. Desde criança. É. Desde criança, né? É. É, né? A luta nos forjou, né? Pois é. A vida foi empurrando aí. A crescer na luta já, né? Eu cresci na luta. Cresceu nessa... Que bom, graças a Deus. Pois é, que bom, né? Que bom. Porque esse movimento lá, principalmente da 9 de julho, O MSTC. o MSTC, a ocupação 9 de julho ali, É, na ocupação 9 de julho. quantos anos já tem essa ocupação? A ocupação 9 de julho tem... São muitos anos, né? Tem mais de 20 15, anos, 20 anos, muito por mais, aí, né? porque o MSTC atua em São Paulo há muitos anos, né? É. Há mais de 30 anos. Então, a ocupação 9 de julho foi o primeiro, foi o pilar, Foi, assim, então, né? eu lembro que isso foi, nossa, eu passava ali na Avenida 9 de julho e via os cartazes, MSTC e tal, não sei o quê, falei, olha! Sim, sim. Aquele prédio estava largado, E abandonado aí, há muitos anos. há muitos anos, é. E aí, entre idas e vindas, né? Agora a gente ficou... Estamos lá ainda, resistindo, né? É. Então, era um espaço que estava vazio, ocioso, sem Enorme. função social da propriedade, enorme no centro de São Paulo, né? Correndo vários riscos, né? De aumento de índice de violência, de abandono e pessoas precisando de moradia, né? Então, a ocupação 9 de julho, ela acaba se tornando esse polo cultural, mas consciente, né? Do que é moradia, ocupar esses espaços, né? É. Precisa ocupar. Assim como há vários outros espaços, Eu ia ainda falar sobre há isso agora. espaços São vazios Paulo tem na cidade. tem muitos lugares vazios, É. ociosos, assim como E muitos deles ali no centro, né? muitos, o centro abandonado também, né? Abandonado. Exatamente. Especulação imobiliária, Antigos hotéis. é. Então, acho que isso também acarreta em tudo. A Cracolândia, né? Cracolândia, aquela E aí região também ali. tem a questão da gentrificação, reurbanização. É. Então, tem muito a ver isso. O movimento, o MSTC, o Movimento de Moradia, trata essas questões, né? De reurbanização da cidade de São Paulo, do centro, de popularizar, encher de vida esses lugares que eram vazios, ociosos e que chega a ser um crime, né? Que chega a ser um crime. E é curioso isso, porque historicamente, no passado, a gentrificação que você fala, né? As pessoas mais pobres tal, eram jogadas para a periferia. Iam lá, morar na periferia, né? Continua, né? Bom, continua, tá. Mas aí os prédios estavam ocupados, né? Eles funcionavam, os hotéis estavam lá, não sei. De repente isso aí tudo foi saindo do centro, foi indo para outras regiões da cidade, né? Faria Lima, Paulista, tal, aquela coisa toda. E os prédios ficaram lá, vazios. Vai fazer o quê? Vai derrubar? Enorme, vai derrubar. É. Né? E é isso, eu acho que ocupar esses espaços deveria não existir mais essa questão de ocupar, porque se ocupa esses espaços vazios ociosos, o movimento social consciente, é porque o direito social à moradia não está sendo garantido. Então, pessoas estão morrendo nas ruas, pessoas precisam de moradia, né? A pandemia trouxe muito isso. Foi. Pessoas de todas as cores, classes sociais, gênero, raça, foram parar nas ruas porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. E todo mundo que hoje mora de aluguel, é também um sem-teto. Exatamente. Não tem a casa, né? O direito à Não tem a casa, moradia. não tem o direito à moradia. É.
Agora, o MSTC, a gente fala muito do 9 de julho, mas vocês têm relação com outras ocupações. Sim, nós tínhamos 5 ocupações no centro, não somos mais 5 ocupações, porque agora a gente entregou o Cambridge, que era também um antigo hotel, e hoje é moradia definitiva para 121 famílias. Então o MSTC, ele acaba fazendo essa gestão no centro de São Paulo. Hoje, a gente ocupou o Cambridge em 2012. Hoje ela é moradia definitiva, reformado pelo Minha Casa Minha Vida, né, pelo governo federal. As pessoas estão pagando pela sua moradia, né, pelo que é seu. Então o movimento, o MSTC, ele provou sim. Que dá um sentido de cidadania, inclusive, para a pessoa. Estou pagando devolve, pela minha casa. Exatamente. O Cambridge foi, no passado, um hotel chique. Chique, de luxo, né? De luxo, ali na Praça da Bandeira, praticamente. Praticamente. Na 9 de julho, no comecinho da 9 de julho. Frequentado por pessoas de grandes nomes, né? Nacionais e internacionais. Isso. Fazer shows. Eles têm Continua. Agora está devolvido para as mãos de quem também é artista, ou do povo, das mulheres. Tinha um bar do Cambridge. Ainda tem? Tem? Ao lado. Ainda tem. Que tinha umas poltronas vermelhas. Tinha uma coisa... Nossa, eu lembro do Cambridge. Lembro ano passado. Agora o Cambridge é outro Cambridge. Agora o Cambridge é... moradia para trabalhador. Um filme lá, não fez? Hotel Cambridge, Gelino Café. Era o Hotel Cambridge, muito bom também, por sinal. Bem legal. Menina, Minha Carne, Diário de uma Prisão. Isso aqui conta, vamos dizer, um pouco da sua trajetória, do que tudo isso causou na sua vida e que vem causando ainda, né? Que vem causando, né? Minha Carne. Esse livro eu escrevi enquanto eu estive presa, né? Em 2019, houve a criminalização dos movimentos sociais. E com a queda do Wilton Paz, colocaram todos os movimentos como criminosos. E como eu, Carmen Silva e minha família somos de movimento social, então a gente sofreu essa prisão. Eu, minha mãe... A título de quê? Vocês foram acusadas do quê, me diga? São muitas acusações, né? A gente ainda está respondendo o processo. Ainda está? Estamos ainda respondendo o processo. Mas a título de... A gente vive no Brasil, né? Eu não vou falar aqui, vou ser específica no que é cada sentença que joga aos nossos corpos, até porque é um processo. Então, juridicamente, eu não devo falar isso. Não deve abrir. Tá legal. Mas a título de mulher preta brasileira, de líder de movimento social, e mulher preta, né? Cujo no Brasil é racista, a título de que preto nesse país não pode ter direito, não pode ser inteligente, não pode lutar por seus direitos constitucionais. Existe uma coisa chamada racismo, criminalização, várias outras coisas. Então, a título do que a gente já sabe que existe. Existe um movimento social muito foda, perdão da palavra, que é verdade, que é o MSTC, e existe a especulação imobiliária, e existe grandes poderosos. Você acha mesmo que com um Brasil racista, machista, com diversas coisas que nos oprime, que alguém quer ver pobre morando no centro de São Paulo, e que principalmente esses prédios vazios, que pode ser vendido por milhões ou por pouco para especulação imobiliária, morando nesses lugares, o direito à moradia é garantido? Tudo bem, pode ser vendido por morar, mas o prédio ficou lá 20 anos, ninguém vendeu, ninguém mexeu, ninguém reformou, ninguém fez nada. É isso, e é um crime isso, né? Porque pela Constituição, estamos falando desse, a mas estamos falando de social vários outros. Então, é isso. Então, a gente vive num Brasil que a gente tem que ter um movimento social para garantir direito constitucional. Tem que forçar. O óbvio. Tem que forçar, senão isso não acontece. Forçar, isso e aí, meu amigo, cadê minha reintegração de posse? Tem que empurrar, porque senão não acontece. É possível fazer sim. E se tem um movimento social ético com pessoas que trabalham essa ética social para todas as pessoas, a coisa anda. Pessoas periféricas pretas, principalmente mulheres negras, são lideranças porque nasceu líderes, porque o sistema fez com que essa mulher virasse líder, né? Carmen Silva veio foragida da Bahia, deixou seus filhos para trás, montou um movimento, e esse movimento ela provou através de sua gestão de que é capaz, sim, de fazer política pública para o trabalhador de menor renda. E isso, claro que vai incomodar a sociedade, né, gente? A gente está vivendo no Brasil, né? Qualquer movimento social acaba sempre pisando vai ter... nos calos de algumas pessoas. Sempre vai ter isso, né? A gente Sempre não pode esquecer. Você conta um pouco, isso aqui você disse que escreveu dentro da prisão. Eu escrevi dentro da prisão, enquanto estava presa. Gente, eu cheguei aqui, ele me perguntando, como foi nessa prisão tal? Como foi não sei o quê? Eu falei, não. Se for contar todas as prisões, se for contar todas as prisões, precisa vários volumes. Vai ter que ler. Não, depois eu quero saber, hein? Quero saber. Não, eu quero, curiosíssimo para ler. As pessoas têm acesso a esse livro? Como é que é? Tem, esse livro foi lançado pela editora Boitempo em 2020. Boitempo, legal, tem uma distribuição boa. Então, ótima, e tem tudo a ver, né? Tem Angela Davis, né? Papa Francisco, Lula,
Maria Gadu. Tem aí foi um livro que eu não falo sobre mim, né? Falo sobre necropolítica, sobre prisões no Brasil, sobre movimento social. Mas eu relato também tudo isso dentro da prisão. Tá. Como foi os dias. Agora, a ocupação 9 de julho, ela se abriu para a sociedade também, né? Ela trouxe as pessoas para venham conhecer, venham ver o que é esta ocupação. Porque havia um estigma, né? Ainda há, né? Havia ainda mas há, o MSTC e a ocupação 9 de julho quebrou, né? Exatamente. Mostrou que tinha aquele medo, as aquele pessoas medo, passavam na porta e falavam, nossa... Na verdade, isso é preconceito, né? Na verdade, então, acho que a arte possibilitou isso. Tudo que é desconhecido, você fica... Causa medo, né? Mas você sabe que a arte também possibilitou muito essa facilidade de caminhos. Cozinha é arte, cozinhar é arte. Trazer as pessoas pela comida, e não só a comida, né? As atrações, livro, são várias culturas. Rodas de conversa. A sociedade precisa dialogar. E o MSTC, a Ocupação 9 de Julho, é esse espaço de diálogo, de troca de saberes. A gente vai precisar fazer intercâmbio entre as nossas lutas. Certo. Não, isso foi uma sacada genial. Não é sacada, né? É tipo... foi. É uma sacada genial. Eu acho que vamos abrir. Chama as pessoas, vamos conhecer, né? Quanto o preconceito, né? Isso quebra muito preconceito, quebrou muito preconceito. Então, uma das atividades que vocês fazem constantemente são os almoços de domingo. Sim, o almoço de domingo é um dos carros-chefes, né? Que é uma das atrações-chefes. Mas dentro desse almoço... Não é só o almoço comida. É o que chama, né? A comida é tipo boa. Muito você ir na casa de alguém ser recebido com uma comida e um papo bom. Ainda mais domingo, que é um domingo pra família, né? E aí o almoço é esse carro-chefe que é pra família, que é para as pessoas se encontrarem. Mas o MSTC, ele trabalha com a política sociocultural. Então, tem aula de cursinho pré-vestibular pela Uniafro, tem boxe, tem capoeira, tem brinquedoteca. Dentro da própria ocupação. Para as pessoas da ocupação e para de fora também, quem quiser participar. Então, esse polo cultural, a gente trabalha com muito arte. Trabalha todos os setores artísticos, né? E também a gente pensa muito na economia criativa. Empoderando essas pessoas para que elas sejam criativas em suas artes ou no que sabe fazer e ganhem também seu dinheiro através disso. Então, o MSTC, ele tem uma preocupação de criar dentro da sua própria base autonomias, empoderamentos, autonomias. As crianças estudam em escolas particulares, né? Tem bolsas. Colégio Equipe, por exemplo. Então tem esse intercâmbio. O Colégio Equipe também faz aula de campo, estudo de campo, dentro do MSTC. E o MSTC também faz esse intercâmbio dentro do Colégio Equipe. Então, e é isso, né? As escolas têm que ter esse comprometimento também antirracista, tem que ter esse comprometimento não preconceituoso. Porque o nome já diz, escola. O que a gente vai ensinar para o futuro? A nossa parte já está sendo feita. É o hoje. E para as crianças, o que a gente vai deixar? Então, acho que tem esse cuidado social, né? Porque não é fazer para todo mundo ver, não. Existe o real sentido. E a gente vê... É uma construção, né? É uma construção. E cada vida daquela que é impactada, Sim. É transformador demais, reproduz. Um movimento que vai reproduzindo, né? Que vai libertando também essas pessoas. Porque agora as pessoas sabem sobre o direito à não prisão violenta, a não serem presos injustamente, também a ter esse olhar de que moradia é direito, ter o acesso ao direito, ter o acesso não somente ao direito constitucional, mas o direito, digo, como justiça, sabe? E saber quem é o seu papel social, seus deveres. Então, o movimento tem essa preocupação de formar cidadãos para o futuro. Pois é. E quebrar esses estigmas, essas barreiras, essas coisas, né? Vamos, né? Se a gente não se unir, né? Não tem como, nada dá certo. Então, todos os domingos, lá, meio-dia e pouco, começa o almoço. Meio-dia, começa o almoço. Cada domingo tem um chefe. É só chegar, né? Só chegar, mas não é de graça não, viu? Tem que pagar pelo prato, claro. Tá pensando que só faltava essa, né? Você paga um valor simbólico, né? Porque o Lute é um projeto chamado Lute Como Quem Cuida. Quando você compra um prato, automaticamente você doa 2 para uma comunidade, para um morador em situação de rua. E a mesma comida que você vai lá e come, um morador em situação de rua, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, vai comer igual. Então, tem toda uma causa social por trás desse almoço. Atua junto com o MST, tem as mulheres da cozinha da ocupação 9 de julho, que hoje elas se reconhecem como cozinheiras. Hoje elas têm um trabalho, têm uma renda. Então, por detrás disso, tem muita coisa. A gente, todas as vezes que a gente faz um
um evento na casa, a economia solidária, essas pessoas, elas vendem bolo, tem a mulher do acarajé, Quer dizer, tem um outro com multiplicador, livro. né? E essas pessoas precisam trabalhar. Então elas... Você tem uma horta também? Tem uma horta, né? tem uma horta que é gerida pelos próprios moradores. Um espaço incrível, tem composteira. Então é isso, é uma escola. Gente, fica ali na Álvaro de Carvalho, quer dizer, a fachada é na 9 de julho, né? Da 427. Mas a entrada... Álvaro de Carvalho 427. Eu garanto que vocês não vão se arrepender, viu? Álvaro de Carvalho 427. E sabe o que rolou lá pertinho da agora? Martins Fontes, né? Pertinho da Martins Fontes. Colado. Ali. Colado a Martins Fontes. Teve São Paulo Fashion Week. Tu tá brincando. Oxi. Oxê. Polo cultural. O negócio tá ficando muito chique. Mas é isso, quebrando paradigmas também. A moda também é um lugar excludente, escravagista. Então, trazer a moda pra dentro de um movimento social, São Paulo Fashion Week, meu amigo. Porra, meu. Gente. Moda consciente. Álvaro de Carvalho 427. Então, olha, o almoço é todos os domingos, meio-dia e pouquinho começa. E aí tem várias Cheguei coisas, cedo, né? viu? Porque a comida tá acabando tão rápido. Opa, agora não, é melhor chegar umas 11, então, Chega para já cedo. garantir o lugar. E sempre tem outras coisas, né? Tem Sempre música, sempre tem papo. É um polo tem cultural, né? polo Tem cultural. cinema, tem teatro. Então a gente... Como a gente pensou nisso também? Porque a cultura, ela também foi muito negada pra gente. Então começamos a fazer a nossa própria cultura. Então cultura é direito. Cultura é direito de todo mundo. Cultura liberta, educa. Exatamente. Então é isso. Preta! Passou 9 de julho, polo cultural. Maravilha, linda! Um abraço Muito pra tua mãe, obrigada. quando encontrar com ela. Não, chame ela pra vir aqui também, viu? Porra, só vamos chamar. Por favor. Tá bom, só que não dá pra pagar a passagem da Brasília pra cá, não. Não tem dinheiro pra isso. Não. Marca uma agenda com ela, que vai ser boa ela também vir aqui. Mas que honra, viu? Muito obrigada. Obrigado, linda. Obrigado. Valendo! Ela é uma multiartista. Ela está sozinha, num quarto de hotel, esperando alguém. Quem será que ela está esperando? E o nome dela é ela. O nome dela é ela. Quem será que ela está esperando? Jane Stockflat. Falei bonitinho? Querido, que alegria estar aqui com você. Puxa vida, você só vem aqui a cada 10 anos. Eu acho que eu vou começar a vir toda semana. Vem toda semana, por favor, tá? Stockflat, é gostoso falar Stockflat. Stockflat. O que é? É inglês? É alemão. A Alemão. gente fazia uma peça na Rua Augusta, que éramos todos super-heróis. Então, aquele grito de força que a gente dava, todo mundo gritava, Stockflat! Dionísio! Meu querido, E aí, lindão? que maravilha, que O bom te ver Dionísio de é meio novo. arroz de festa, ele vem toda hora ele aparece aqui assim. ó. Celebridade. Que isso. Celebrity. Que maravilha, que bom estar aqui de volta com você. Bom mesmo, Um super apresentador. receber você aqui também. Maravilhoso. Sempre. Que bom. Tá bom. Ela, quem é ela? Ela que sou eu mesma. Ela que é ela. Ela é uma personagem incrível, assim, foi o maior
a maior, como é que fala? Desafio da minha vida fazer, porque ela canta, dança e é bailarina e é uma artista completa. E eu já estava 7 anos sem pisar num palco e aí eu tive que resgatar. O que você fez durante 7 anos? Cara, eu virei corretora de imóveis. Tá brincando! Virei vendedora de sonhos, porque primeiro estava difícil o negócio, e ainda veio a pandemia, graças a Deus que eu fiz isso, porque senão não sei se eu teria sobrevivido, viu? Foi um momento bem complicado. Complicado para todo mundo, né? E eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente, eu sou fotógrafa, minha primeira profissão é fotografia. E aí eu vi nesse nicho um meio de ganhar um bom dinheiro. E foi bom. E ganhou? Ganhei, Opa, vendi casa, vendi bom. Apartamento, fiz bons negócios, fiz grandes amigos, conheci gente bacana. Foi bom, mas eu tava morta por dentro. Agoniada, né? Sabe, assim, a minha alma Tira a tava mão do microfone! Triste. Ai, desculpa. Eu tava triste da vida, porque o teatro realmente ele é curador, assim. Nossa, o teatro entra na veia, aí é complicado, né? Ele te salva, assim, ele salva o espírito, não sei explicar. Porque você vira um canal realmente ali, né? Eu acredito que o teatro é uma igreja, um terreiro, né? Como a gente viu lá no casamento do Zé Celso e do Marcelo, né? Drummond, É isso, legal. o teatro Esse texto é um texto recente? Recente. Estava na gaveta? Como é que é? Então, é meu 18º texto para Você teatro. também escreve que não? 18º texto para teatro, mas não foi publicado ainda. Eu publiquei 15, né? 5 pela Giostre e 10 pela Benfazeja. Né? E esse faz parte de outros 3 que não foram publicados ainda, mas será. Eu escrevi durante a pandemia. Uma atriz chamada Giovanna Velasco, que ela é da companhia, ela já fez vários trabalhos comigo, a Companhia Satélite do Amor. Ela queria fazer o Belo Indiferente do Jean Cocteau. Só que eu entrei em contato lá com eles lá em Paris e era uma fortuna os direitos autorais, né? Caríssimo e tal. Então eu falei, Giovanna, então eu vou assistir todos os filmes dele. Eu não conhecia muito o Jean Cocteau. E aí eu assisti todos os filmes dele, li as peças, Jean tudo Cocteau mais. É um diretor... ele é multiartista, ele era um multiartista, né? Cinema, de ele era teatro, ator, diretor, poeta, ele era era francês, né? renascentista, assim, né? Fazia tudo. E aí eu bebi nessa fonte magnífica do imaginário dele. E que foi engraçado que foi na mesma época, olha só como as coisas se conversam, né? O Almodóvar, ele também bebeu na mesma época que a gente. E ele fez aquele curta com a Tilda Swinton, né? É um curta belíssimo, que também é inspirado no universo do Jean Cocteau. Então, eu falei para Giovanna, eu vou escrever então um texto novo, inspirado nesse imaginário dele. No universo dele. E aí eu escrevi, durante a pandemia, O Belo e a Fera, que a gente fez para o teatro digital, que foi em plena pandemia, né? Fizemos no teatro Arthur Azevedo, digitalmente, né? E aí o André Fischer me convidou para fazer lá no Centro Cultural da Diversidade, a versão lésbica. Então ela é a versão lésbica do Bela e a Fera, que a gente ainda quer montar ainda, a versão hétero, né? Então assim, e aí para nossa surpresa foi um sucesso extraordinário lá no Centro Cultural da Diversidade. Entendeu? As pessoas amaram, as pessoas se jogaram, assim. E a gente falou, nossa, que loucura, né? Por que estamos gostando tanto? Uma por causa do surrealismo, que é uma peça surrealista. Sim, já e o mundo está muito surreal, né? O mundo está muito surreal. Então, acho que as pessoas estão se... surreal, né? A vida é surreal. Então, as pessoas estão se identificando com essa coisa do surrealismo. E uma amiga minha, lésbica, ela estava me contando que as séries lésbicas hoje, elas estão bombando, elas são as mais assistidas, quer dizer... Então essas duas coisas, o surrealismo e o lesbianismo, eles estão assim... Descortinou essa coisa, né, intimista, que a mulher é muito intimista, né? E o mundo tá muitos anos na mão dos homens, né? Então, assim, a mulherada chegou tá na hora de largar, né? Entregar pra vocês. Essa marada, sempre os homens. Com a gente não deu certo. Vê se vocês consertam aí. Então, aí eu criei essa personagem, ela, né? Que é essa multiartista esquizofrênica. A gente estudou... Esquizofrênica? Esquizofrênica. Não é isso? Estudamos tudo isso. A gente estudou a esquizofrenia a fundo. A fundo. É muito louco, porque ela ouve vozes. Ela é uma artista, ela é uma multiartista. Ela contracena com a Marie, mas na verdade
Que é a pessoa que ela está esperando. Que ela está a Marie. esperando, mas você não sabe se a Marie existe ou não. Então, Tá só na cabeça a peça dela. consiste nesse mundo imaginário da personagem ela que eu faço. E é muito louco, porque não é só a Marie que entra em cena. Tem outras... ela vê um anão em cena. Que não Ela ouve sons, né? Porque a gente estudou que o esquizofrênico, ele vê coisas, ele ouve, né? E ele acha que implantaram um chip na cabeça dele. Então a gente pesquisou bastante a esquizofrenia. Puta, é um papel É um super papel. Esse é um tour de força. É um tesouro, que eu achei que eu não ia conseguir, mas, ai, graças a Deus. Tira o microfone. Então, mas é certo. um tremendo papel, né? É um super papel. Bacana. Eu estou feliz pra caramba, assim, as pessoas estão curtindo. E hoje tem mais, eu já fico assim, ansiosa. Já quero ir pro teatro, aquecer voz, fazer... Vamos ver as fotos que a gente tem aí do Ela. Nós estamos falando do espetáculo que se chama Ela, que está lá no SP Escola de Teatro, na Unidade Roosevelt, na Praça Roosevelt, 210, às sextas-feiras, às 8 da noite, sábados, 2 sessões. 2 sessões, 6... Morreram judio de você. 6 e 9. 2 sessões. 8 às 21. Caramba. E aí, fotos da Stephanie Fontes, né? Que também foi a nossa produtora executiva. Escrito e dirigido por Dionísio Neto aqui presente. Sim, escrevi, dirigi e produzi, né? Vamos lá, tem uma Fala desse momento, Jade, o que é que ela está fazendo nesse momento? O que ela está fazendo nessa Ela hora? está falando no celular, por exemplo. Só que o celular é o quê? É o sapato, mas a gente pode entregar? Para o público ficar Vamos curioso. fazer spoilerzinho. É um spoiler. Tem que abrir, tem que abrir. Volta lá naquela foto lá do celular. Adorei esse celular. Ela usa o sapato como celular. Você vê que esse sapato é um belo sapatão que sou eu, né? Estou bem representada ali. Ela é uma atriz, né? Ela está sozinha no quarto. Ela está sozinha, esperando a mulher. Ela conversa com a mãe. A Marie. Aí, enquanto isso, ela fala com a mãe da Marie. Aí ela liga para uma amiga que ela acredita ela acha que é amante da mulher dela. Ela enlouquece, ela fica louca. Doida. E aí a peça é sobre o fim desse relacionamento tóxico, abusivo, né? Porque a Marie, as pessoas... Engraçado como o público, cada um projeta a sua Marie. Né? As pessoas, o Antunes falava muito isso. As leituras que cada um faz. O Antunes falava muito isso, que ele falava assim, não, nas minhas peças as pessoas elas projetam. Então tem gente que vê fogo, tem gente que vê, sei lá, ele falava isso, né? Então essa peça, ela é isso, cada pessoa projeta a Marie, a sua própria Marie, né? Tem um cabide lá no fundo, né? Uma roupa. Sim, é um vestido que o Rodrigo Grunfeld, que a gente, que é amigo da Jane, meu amigo também, ele é um stylist das estrelas. Ele veste Giovanna Antonelli, Gisele Bündchen, ele veste a Jane Stackflat. Ele é um grande stylist, né? Essa foto linda. Ele emprestou o vestido, o chapéu e o sapato, graças ao Grunfeld. A gente tem esses acessórios que... Se não fosse isso, né? Porque metade da personagem vem desses objetos. Estou vendo esse ambiente. Bota a foto lá, bota a foto. Esse ambiente aí, vocês fazem, o público está bem próximo, né? Bem próximo. São 40 lugares só. É uma peça intimista, a gente está fazendo. A gente fez no Centro Cultural da Diversidade para bastante gente. Num teatrão, a peça funciona das duas maneiras, né? Tanto intimista quanto fazendo um teatrão, assim. E a gente quer viajar depois para festivais, entendeu? Uma ótima para viajar, super fácil não só pela viajar. Temática, como pela praticidade. Fácil, né? Sim, é prático. Uma atriz apenas, né? Só a Jane. Eu sinto falta de contracenar com alguém por causa do jogo, do teatro. É a primeira vez que você faz um monólogo? É a primeira vez. Mas eu contraceno com a luz, né? A luz e o som dessa peça são tão importantes quanto eu, assim, porque eles são a minha deixa. Se o som não entra ou a luz não entra, eu fico completamente perdida. E teve enfim. Eles são personagens. São personagens muito fortes para mim. Aí a luz também é um personagem, entendeu? A Marie, ela aparece através de uma luz, né? Então também é um personagem, né? Do Roberto Herrera Bueno, a luz. E que também é meu assistente, é um cara que está na companhia já há um tempão, super cara de uma teatro. coisa muito legal que a gente pode falar também, que é entre o Schumacher, que é o nosso cenógrafo. Davi Schumacher. Davi Schumacher. E a minha personagem, todo o personagem que a gente estuda, ele tem um bicho
que a gente carrega para esse personagem que não sou eu. E a minha personagem nessa peça é uma aranha. Então eu entro meio Mulher-Aranha, assim, soltando as teias. E aí o Davi, ele legal. construiu uma teia gigante, assim, então a cenografia é minimalista, né? Como se ela estivesse enredada. Isso, tá presa. Descendo né? essa própria vida, né? Porque a aranha tem isso, né? Ela tece né? A história que ela vai contar. Se agarra naquela história, né? Se agarra naquela teia. Né? Isso. Que bacana, legal esse E é isso, então assim, é uma peça, e outra coisa que a gente gostaria de falar, que é uma peça, eu estava relendo o livro do Eugênio Kuznets, o ator e método, né? E ele fala logo no começo do livro que ele busca uma atuação emocional com a plateia. Então a gente fala assim, Jane, é o seu coração conversando com o coração da plateia. Então eu perguntei para Jane, qual que é a diferença da nossa peça para as outras? É que a nossa peça, ela é emocional, entendeu? As pessoas, elas se emocionam, elas choram. É de volta a emoção no teatro, entendeu? Então as pessoas, elas vão para ter uma emoção ali, para se envolver com essa personagem. Porque o público se envolve com ela. Porque o que as pessoas, acontece? Elas a gente fala de amor. ficam sofrendo junto. Falar de amor, todo mundo se identifica. Quem nunca amou, né? Quem não amou pelo menos uma vez na vida? Então quando a gente toca nessa força, né? Que o amor, eu acho que é a força maior que existe na Terra. Aí a gente pega. Fibrazinha ali, né? Aí rola uma sinergia, átomos e elétrons, e aí emociona mesmo. É muito bonito. Você está muito feliz de fazer, né? Eu tô. Ela está num grande momento. Ela está arrasando, sinceramente. Aos 51, no último tempo, né? No último segundo do segundo tempo, eu voltei. Mas tá no auge, está no auge. Mas isso aconteceu uma macumba ali atrás. Opa! Conta aí, Em dezembro eu fui fazer um trabalho espiritual, uso ayahuasca há 20 anos. E aí conversei com meus guias e falei assim, gente, é isso mesmo, vocês querem? Estou aqui vendendo imóveis, casas, apartamentos, tudo bem, eu posso até ficar rica, mas eu nasci com um propósito nessa vida, eu fiz Antunes, eu tive um teatro com Dionísio Neto, Inflamável, a gente ganhou vários fomentos culturais da prefeitura, a gente já fez tanta coisa, tanta história, tanta coisa legal. Tanta coisa gostosa. É isso mesmo, não tem uma pecinha para fazer um filme, sei lá. Aí 10 de janeiro fui chamada para fazer a Marie nessa peça, a Giovana Velasco ia fazer ela. Só que a Giovana estava esperando um bebê, que ia nascer em fevereiro. E a peça era para abril. E aí aconteceu isso, a gente... Acabou que ele falou, olha, melhor você ficar com ela e a Giovana faz o Belo Indiferente. O Belo e a Fera. O Belo e a Fera. E aí eu fiquei com ela, para mim. E aí tô aqui, eu falei, os deuses e o universo me atendeu os pedidos, né? Poxa vida. Tô vendo até uma aula. A Jane tá brilhando mesmo, Namastê. sabe? Tá brilhando. Agora, uma outra coisa, a Jane é uma musa, né? Ela é uma musa para mim, assim, né? E ela me inspirou a escrever um romance chamado Perla Stewart, a ex-mulher. Perla Stewart, a ex-mulher. Que é uma trilogia. Stuckflat te inspirou na Perla Stewart. Não é sobre a vida dela, não é autobiográfico, não é biográfico, não é. Sim. Ela foi uma inspiração para que eu crie, a partir das minhas histórias com ela, eu recriei essa personagem chamada Perla Stewart, que é uma mulher libertária, dionisíaca e tal. E vai sair no fim de julho pela Oia Editora. É uma editora independente, né? Mas, segundo uma amiga minha escritora, ela falou assim para mim, Dionísio, todas as editoras que não forem Companhia das Letras e Record são independentes. Não sobrou mais nada, né? Então, essa é uma editora independente, mas eles estão fazendo livraria, né? Se não é a Saraiva, é independente. Porque... pois é. E aí a gente vai lançar no fim de julho, Perla Stewart, a ex-mulher, é uma trilogia... O nome é esse? Perla Stewart. Ela é um personagem, tipo Harry Potter, então tem a Perla Stewart. É uma trilogia a princípio. Depois eu já estou escrevendo Perla Stewart, o ex-marido, e depois Perla Stewart, os amantes. Os amantes. E aí, você vem aqui para falar disso. Sim, eu quero trazer aqui o livro. Por favor. Né? Jane, puta prazer ter você aqui. Ai, o prazer é todo meu. Vê se não demora 10 anos para Pelo amor de Deus. Semana que vem eu tô aqui. Acho bom. Tá? Eu vim toda segunda-feira, nem que seja para tomar café com você. Se não tiver peça para falar, você vem mostrar aqui o catálogo de apartamentos que você tem aí. Sim. Tá bom? Boa, vamos fazer negócio. Vem falar um monólogo aqui. Eu venho. Prazer te ver, querido. Linda. Prazer é todo meu. Você é uma simpatia sempre. Maravilhoso. Muita merda pra você. Te espero no teatro. Grande Atílio. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto sempre. Obrigado. Boa sorte. Obrigada.
Deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Senta aí, Perla. Perla, ó, já tô falando Perla. Olha, a coisa já marcou. A cantora Açucena. Açucena seguindo carreira solo, depois de participar do conjunto As Bahias e a Cozinha Mineira, agora ela vem se apresentando e interpretando músicas que foram imortalizadas pela Gal Costa. Esse show que ela está fazendo agora, ela vai mostrar sábado no Sesc Guarulhos. E a gente encerra o programa com a Açucena. Curtam lá as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, e a gente volta lá na semana que vem. Até lá, bom fim de semana para todo mundo. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar esse teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se intere da coisa, sem haver engano.